Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente na Casa Espírita. Mais um sábado tão acolhedor, junto aos nossos amigos de luz, para mais uma vivência do Evangelho. Antes da gente começar, vou convidá-los para a gente fazer a nossa prece inicial, ok? Então vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Mestre Jesus que nos envolva em seu amor, que nos faça sentir a tua presença, o teu carinho, o teu afeto por nós, que nos permita estar contigo, Senhor, por esse tempinho que estaremos aqui hoje, que possamos aprender com as tuas lições, que possamos absorver os teus ensinamentos, que possamos nos reunir a ti em pensamento, vontade, nessa conexão espiritual tão gratificante. Nos oriente, Senhor, para alcançarmos tudo aquilo que desejamos para nós. Que assim seja. Muito bom, eu estou olhando aqui, parece que todo mundo me conhece, mas eu sou a Nicele e eu estou responsável hoje pela preleção da noite. E hoje nós vamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E na preleção de hoje, especificamente, nós falaremos do item 9 ao 11 e depois do 13 ao 16, que são os capítulos que tratam basicamente sobre indulgência. Ela seria o resumo de todos esses itens. Então, para falar sobre isso, a gente vai começar lendo o item 9, que é o argueiro e a trave no olho, para trazer uma reflexão que vai embasar toda a nossa discussão da noite. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus, tá? Então, vamos pensar por que Jesus disse isso. Primeira coisa que nós precisamos refletir, argueiro não é uma palavra comum que a gente ouve todos os dias. E muitas pessoas que estudam o Evangelho podem não entender o que Jesus está falando. É bastante importante então a gente entender que argueiro é uma poeirinha, um grãozinho de areia. Um grão de poeira, mais especificamente, bem pequeno mesmo. Temos dificuldade em enxergar um grãozinho de poeira? Dificuldade imensa. E por que Jesus então usou esse termo para trazer essa lição para nós? E por que ele se refere ao fato de nós vermos esse grãozinho, por mais minúsculo que seja, no olho do nosso irmão, sendo que no nosso nós temos uma trave? Imagina que todos nós, ao olharmos ao nosso redor, para os nossos semelhantes, costumamos olhar para estas pessoas e tentar interpretá-las, tentar julgá-las. Na verdade, o que nós tentamos fazer na maioria do tempo é tentar entender se elas merecem a nossa consideração e respeito, por assim dizer. Quando eu busco esse argueiro no olho do meu irmão, eu estou esquecendo de mim, porque eu tenho essa trave no meu olho, e eu estou procurando os defeitos alheios. Eu tenho que me esforçar bastante para enxergar esse grãozinho de poeira no olho do meu irmão. Mas eu me perco fazendo isso. É muito interessante pensar sobre isso, porque nós travamos a nossa visão do que está acontecendo com o mundo ao meu redor, ou comigo mesmo, mais especificamente falando, e fico julgando a intenção do outro. Quem é o outro? Por que ele age assim? Por que ele me desrespeita na minha concepção? Então, nesse capítulo, Jesus quis elucidar a grande dificuldade que temos de buscar essa nossa evolução. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa. Já fizeram isso? Já fizeram algo errado na sua vida? Algo que você se arrepende? Normalmente é algo que nos arrependemos.
E aí quando você lembra daquela situação, você se vê não vivendo a situação, mas como se você estivesse olhando de cima da situação. Você sai fora de si mesmo e você olha de cima. Isso acontece com todos nós. Porque você não aceita aquilo que você fez. Você tem um arrependimento profundo, você carrega uma culpa por causa daquilo. Então é natural que você se sinta saindo daquela situação e julgando ela de cima. É exatamente disso que estamos falando aqui. Então vamos sair de uma situação de corpo físico, onde estamos ligados à matéria, ao julgamento, às concepções do mundo carnal, e vamos olhar como espíritos eternos. Vamos olhar como aprendizes de Jesus. Vamos olhar como ceareiros, pessoas que querem realmente encontrar o seu caminho e buscar sua evolução e chegar à perfeição. Se eu fizer isso, sair do meu corpo e olhar de cima, eu posso perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Se aquela atitude que eu estou tendo naquele momento, se eu olhar para ela e dizer: nossa, o que eu pensaria se outra pessoa estivesse fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo nesse momento? O que pensaria eu? É o orgulho incontestável o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A preocupação que todos temos em disfarçar os nossos defeitos, em não nos sentirmos alvo de crítica, em não nos sentirmos vulneráveis, é a preocupação que é trazida a nós devido ao orgulho que carregamos dentro de nós. Mas todos já sabemos disso, porque ouvimos isso repetidas e repetidas vezes no Evangelho. Mas ainda estamos fazendo isso. Ainda estou colocando uma trave no meu olho, deixando de olhar para mim e julgando o outro. É sobre julgamento. Agora eu preciso contar uma coisa muito importante para vocês. Quase que na maioria de todas essas situações em que ficamos buscando defeito ou mal no outro, e que quando encontramos algo que nos incomoda verdadeiramente, o que eu estou fazendo é me projetando no outro. Então, se você vê o mal no outro, o que você está vendo é o próprio mal que você carrega. Porque você só consegue medir o mal se você conhece o mal. É projeção, pura e simples. Então, se algo está te incomodando, se aquilo que aquela pessoa está fazendo está te perturbando, está te tirando a paz, provavelmente, eu diria certamente, você também é daquele jeito. E isso faz com que a gente volte a si e reflita sobre as nossas atitudes e atos. Por que isso está me incomodando tanto? Por quê? Pensem sobre isso. Para falar mais sobre isso, eu trouxe uma história bastante interessante para vocês, que chama A História do Vaso de Barro. É uma história, na verdade, que não é real, é fictícia. É um conto, basicamente. Mas ela faz com que a gente pense sobre o que estamos falando aqui. Então, em uma pequena vila, havia um mestre artesão. E era um mestre artesão muito, muito bom. Conhecido pela sua capacidade artística, pelo seu brilhantismo, pela maneira como ele transformava o barro em obras-primas extraordinárias. Esse mestre artesão também era conhecido não só por moldar o barro e transformar aquela coisa tão feia e sem forma em algo tão formoso e belo. Ele também era conhecido pela sua paciência inesgotável, sem fim. Aquilo que causa inveja na maioria de nós. Como que essa pessoa consegue ser tão paciente? Já se pegaram perguntando isso? Como ele consegue ser tão indulgente, tão caridoso, tão altruísta, tão desapegado? Era o que esse mestre representava. Só que esse mestre, como todo mestre, tinha um jovem aprendiz. Jovem e muitíssimo talentoso. Mas na mesma medida de talento e juventude, ele tinha ambição. E ele desejava ser igual ao mestre. Mas como todo jovem também, ele tinha pressa. Ele acreditava que ele poderia atingir aquela sabedoria, aquela paciência, aquela arte do mestre rapidamente, porque ele era extremamente talentoso. Um belo dia, o mestre recebeu uma encomenda de fazer um vaso muito bonito, artístico, decorado, especial, e deu ao aprendiz essa tarefa. O aprendiz ficou cheio de si,
todo feliz porque ele sabia que ele ia mostrar ao mestre que ele já estava pronto, que ele já estava preparado, que ele tinha méritos para ser um mestre. Então ele fez. Moldou o barro com toda a sua dedicação, esforço, carinho e transformou aquele vaso de barro num vaso de barro lindíssimo, todo decorado. Ele ficou extremamente orgulhoso do seu trabalho. Mas aquela ansiedade que aquilo gerou nele, aquele desejo de, nossa, consegui, fiz um trabalho extraordinário, fez com que ele esbarrasse no vaso, e o vaso caiu e quebrou um pedacinho da borda. O aprendiz entrou em pânico, desesperado, porque o mestre já ia chegar e ele não ia entregar o trabalho perfeito que ele tinha feito. Aquele trabalho que ia fazer o mestre se orgulhar dele. Quando o mestre chegou, ele encontrou o aprendiz devastado de medo e em desespero. Então, ele olhou o vaso, olhou para o aprendiz e percebeu o terror no olhar do rapaz e aquele vaso rachado. O aprendiz imediatamente começou a se desculpar, chorando e chorando, porque ele não havia atingido o nível de perfeição do mestre. Então o mestre, com um sorriso sereno e tranquilo, lembram da paciência inesgotável? Olhou para o vaso, olhou para o aprendiz e disse: o barro é terra, meu jovem, ele é maleável. Se aceitarmos a natureza imperfeita da matéria e das pessoas, podemos consertar. Que frase simples e cheia de sabedoria. E se não me engano, quem mais veio do barro, além do próprio vaso? O simbolismo bíblico. Nós não viemos do barro. E como barro, viemos da terra. E como pessoas que vieram da terra, somos moldadas ao longo da vida, ao longo das nossas encarnações. Somos flexíveis, capazes de nos transformarmos. O mestre, então, pegou um pouco de barro, começou a moldar com toda a paciência e carinho aquela rachadura, aquele local que tinha quebrado, e foi moldando, e depois consertou ali o desenho, a arte, aquela coisa extraordinária. Ao final, o vaso estava lindo, com uma marca única que o tornava especial. As nossas cicatrizes é que fazem de nós as pessoas tão especiais que somos. As nossas cicatrizes é que nos tornam seres peculiares, diferenciados, honestos, verdadeiros. As nossas cicatrizes é que nos transformaram ao longo das encarnações e nos mostraram o caminho de luz, deixando para trás o das sombras. São essas cicatrizes que nos ensinaram a ter amor, compaixão, misericórdia. Cada um de nós tem diversas cicatrizes na alma. E são essas cicatrizes que nos fizeram chegar aqui. Devemos nos orgulhar delas. Devemos nos orgulhar dos nossos erros. Devemos nos orgulhar dos nossos defeitos, aqueles que corrigimos e que pretendemos corrigir. Devemos ser humildes para aceitar que somos imperfeitos, sim, tal qual o barro. Mas que vamos sim nos aperfeiçoar, que vamos chegar lá, porque somos únicos aos olhos de Deus, únicos e especiais à nossa maneira. Então o mestre disse: a indulgência não é apenas perdoar o erro, é entender que a perfeição não é desse mundo. Quando você é indulgente, você vê a falha, mas escolhe enxergar o esforço e a possibilidade de correção. Quem julga com severidade, vive sozinho. Quem compreende, vive em paz com o próximo. Você escolhe o que você quer enxergar. Alguém condenável, que não merece consideração e respeito, digno do inferno? Ou alguém cheio de possibilidades? Imagina se cada pessoa que cruzar o meu caminho, mesmo que ele seja extremamente irritante. Conseguem pensar em alguém assim? Alguém que incomoda você bastante? Reflitam por alguns segundos. Conseguiram? A primeira pessoa que veio à sua cabeça
comece a refletir sobre por que ela me irrita. O que será que ela tem? Qual é o defeito dela que provavelmente é meu também? As pessoas que cruzam o nosso caminho, não cruzam o nosso caminho por acaso. Elas cruzam o nosso caminho porque Deus nos dá a oportunidade de refletir sobre nós mesmos. Nos dá a oportunidade de olhar para as nossas cicatrizes e entendermos que talvez aquele irmão tenha uma cicatriz muito pior, mais dolorida que a minha, e que talvez ele precise de mim para entender aquilo que eu já entendi. Mas ele não entendeu ainda. Mas ao mesmo tempo ele já entendeu algo que eu não entendi. Imagina se você olhar o mundo como um mar de possibilidades infinitas, de aprendizado, de correções para mim mesmo. E não ficar olhando só para o meu próprio umbigo, como diz a expressão. Sair de mim, sair do papel de julgador, sair do papel de dono da verdade absoluta. Eu sei tudo, os outros não sabem nada. Eu estou certo quando a minha verdade é apenas minha. Não é? E aí eu trouxe para vocês assim: como podemos julgar se desconhecemos nosso passado? Já ouviram a expressão teu passado te condena? Pois é. Só que essa expressão normalmente está falando das coisas dessa encarnação. Imagina se eu vou colocar na contabilidade o meu passado de débitos, de dívidas, de atrocidades que eu cometi nas outras encarnações e que Deus, por ser altamente misericordioso, me permitiu esquecer. Porque senão eu não viraria a página e não seguiria em frente. O meu passado me condena. Teve uma época da minha vida que eu vivi uma situação muito, muito dolorida. E naquela situação, acho que foi uma das mais difíceis que eu já vivi nessa encarnação, pelo menos por enquanto. Eu diria que foi, numa escala, a terceira mais difícil, tem duas na frente. Mas aquela situação foi bastante difícil. E um dia desses alguém me perguntou: como você consegue olhar para isso e não se ressentir, e não sentir raiva, e não... Como que você não consegue sentir como se tudo bem? E eu disse: a única coisa que me permite não sentir mágoa, dor, raiva daquilo que fiz aquelas pessoas que me prejudicaram é o fato de eu ter certeza absoluta de que eu fiz a mesma coisa com outras pessoas em outra encarnação e que eu tenho que passar por isso. E é esse olhar que nós temos que ter. Como é que eu posso julgar alguém se eu não sei nem o que eu fiz? Como é que, se eu sou, o meu passado é mais culpável talvez do que o daquela pessoa? Julgamento não cabe em lugar nenhum, em situação nenhuma. Você julga a ação. Essa ação é certa, errada? Ela serve para mim ou não? Não o autor. Quem fez é filho de Deus. Não há seres desprezíveis na face da terra, nem os criminosos, nem os mais hediondos. Todos eles são nossos irmãos, processo evolutivo como nós. A diferença é que eu já sei algo que ele ainda não sabe. Simples assim e só isso. O nosso passado, ele nos é lícito e real, mas a reencarnação nos permite seguir em frente, nos aprimorarmos e mudarmos quem fomos. E aí eu trouxe para vocês um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com esse resumo, porque Platão e Sócrates vieram antes de Jesus para preparar o terreno. Não sei se vocês sabem disso, mas foi, tá? E eles escrevem assim no início do Evangelho. É um resumo, obviamente, né? Tem muita coisa que eles escrevem. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal. E sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. O que ele está dizendo é: quando encarnamos no corpo físico, nos sentimos ébrios, desconectados da nossa essência, da nossa pureza, da nossa imortalidade. Esquecemos quem somos como espíritos, esquecemos o que estamos fazendo aqui, o que devemos fazer aqui, como trilhar o nosso caminho.
Não nos perdemos a conexão com essa essência espiritual que temos. E por causa disso, andamos ébrios, desconectados, feitos zumbis. A maioria da humanidade está andando feitos zumbis. Eu quero me juntar a essa parte da humanidade que ainda não despertou para a realidade espiritual, para os desígnios divinos, para o que realmente importa. Eu quero estar além, acima. Eu quero realmente enxergar essa minha essência e entender que as coisas materiais, elas existem apenas para nos colocar à prova, para nos testar no nosso desejo de nos aprimorarmos, na nossa fé. Cada dia somos provados, e para ter a paciência imperturbável do Mestre, o que mais Deus vai enviar para mim é testes da minha paciência. É o que mais vai aparecer. Então, quando você orar, lembra que Deus te escuta. Só que não do jeito que você achava que Ele ia escutar. Se você pedir para Ele, para te ajudar com aquela situação, Ele não vai te tirar dela. Não é isso que Ele vai fazer, porque Ele sabe que não é disso que você precisa. Ele vai te ajudar, te mostrando formas de você resolver a situação. De você olhar de uma outra forma para a situação. Se você pedir paciência, Ele vai te dar provas de paciência. É assim que Deus nos ensina a amar, a sermos melhores do que somos. Não é nos tirando das situações difíceis, muito menos eliminando os obstáculos do caminho, porque se Ele fizer isso, Ele poda a nossa evolução e faz com que fiquemos estacionados, porque nós só temos que levantar todos os dias, trabalhar, lutar, viver, porque nós temos desafios para enfrentar, porque senão ficaremos lá, curtindo a vida numa boa. E não evoluiríamos. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Interessante que toda a humanidade conhece essa máxima, né? Mesmo aqueles que não são religiosos. Então, se conhecemos, por que não seguimos? Pensem. Se toda vez que eu for fazer um julgamento, se toda vez que eu for condenar alguém que não merece minha consideração e respeito, se eu pensar, será que eu tenho pecado? Pois é, eu tenho, né? Então eu não posso julgar. Então eu preciso tentar me colocar no lugar daquela pessoa e tentar entender por que ela agiu assim. Quem sabe eu posso ajudar? Quem sabe eu não faço a diferença para aquela pessoa? Quem sabe eu não mostro para ela um caminho diferente? Mas o mundo não age assim. O mundo cria coisas como cultura de cancelamento. Já ouviram falar na cultura de cancelamento? Como é possível que nós ainda estejamos num estágio onde condenamos pessoas dessa maneira, a ponto de dizer para ela claramente que ela não merece nada, que ela não merece ser uma pessoa, que ela não merece cometer erros, sendo que eu os cometo? Ela está cancelada, porque o ato que ela cometeu é tão abominável que ela tem que sumir da face da terra, porque é isso que eu estou fazendo quando eu cancelo ela. Parem para pensar. Como essa pessoa se sente? Como ela está sozinha? Por que ela fez isso e ninguém está apoiando ou ajudando ela, ou mostrando para ela como ela deve seguir? São contra essas atitudes que nós temos que lutar. Não podemos permitir. Temos que ensinar as pessoas que ainda não aprenderam que nós não podemos fazer isso com os outros, porque nós magoamos. Nós fazemos com que essas pessoas se sintam pequenas, menores, infelizes. É o mundo do julgamento. É muito comum a gente ver espíritas assim também, meio desavisados, que não se aprofundam no estudo, ficarem falando assim, tá passando por isso porque merece. Que espécie de espírita você é se você diz isso? Você está julgando o sofrimento alheio, quantificando ele, qualificando ele? Só quem pode fazer isso é Deus. Nós não podemos fazer isso. Indiscrições e fofocas disfarçadas sobre um ou outro colega da casa espírita, ou na nossa família. Aquele que nós falamos mal quando ele não está na reunião. De quem que a gente vai falar mal? Já ouviram isso? Pois é, mas é real. É real.
justificando atitudes agressivas, atos infelizes, atacando espíritas por não serem passivos, rotulando suicidas. Isso é o mais grave. Rotular o suicida é um covarde. Olha o que ele fez. Quando ele merece nossa misericórdia absoluta. Quando ele merece que nos ajoelhemos, oremos ao Pai e peçamos a Ele: Deus, abraça esse irmão que acabou de cometer esse ato abominável consigo próprio. Faça com que ele se desligue dos despojos materiais. Faça com que ele seja conduzido ao teu reino de amor. Faça com que ele desperte para a realidade que tem em torno dele. É isso que nós temos que fazer. E não condenar. E todos os tipos de condenações possíveis. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É a que resulta evidentemente das palavras de Jesus. É quando você combina pensamento com ação. Eu penso, eu ajo e ajo para o bem. Agora, se eu penso uma coisa, faço outra, preciso refletir sobre isso. Então, meus irmãos, para a gente encerrar aqui também, no final do livro aqui, quando a gente fala de indulgência, nós estamos falando sobre um sentimento tão fraterno, que para nós ainda é inalcançável. Ah, mas eu consigo ser indulgente às vezes. Que bom. Então estamos caminhando para isso. Mas todas as vezes que nos esquecermos que a indulgência é o sentimento mais fraterno que existe, eu devo tentar me lembrar. Porque senão, sim, estarei cometendo erros que podem custar não só sofrimento para mim, mas para essas pessoas que eu vou magoar, dilacerar ao longo do caminho. Ah, mas essa pessoa é muito fraca. Pois é. Uma das coisas que nós temos que saber é que, na lei divina, os fortes conduzem os fracos pelo vale das sombras. E se há pessoas fracas no seu caminho, provavelmente ela foi colocada ali, porque você talvez seja forte o suficiente para ampará-la e fazê-la com que ela consiga sair dali. E não julgá-la, mas ampará-la, sabendo que nada cruza o seu caminho, nem ninguém, se não for porque é necessário para um ou para o outro. Deus coloca em nossas vidas as pessoas que mais precisamos amparar e amar mutuamente. Então, se a pessoa se te irrita, ora por ela. Mas ora verdadeiramente todos os dias. Porque você vai perceber que quanto mais você orar por ela, menos ela vai te irritar. E você vai orar e ela vai te irritar cada vez menos. E vai chegar um ponto, acreditem, que você vai amá-la. Porque você vai olhar para ela como alguém que você se importa. Porque você olhou tanto para ela que você entendeu ela. Que você quer ajudá-la. Você vai olhar para ela e pensar assim: é o jeito dela, uma hora ela vai vencer isso. Devemos orar por aquelas pessoas que nos incomodam, até porque se eu fizer isso, eu vou vencer a sombra dentro de mim. Porque eu estou acolhendo aquele defeito que eu tenho e tentando vencê-lo. O bispo de Bordeaux, em 1862, disse: tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No seu cume está a glorificação. Toma a tua cruz. Esse irmão que te incomoda, provavelmente é a sua cruz. Carrega com coragem e amor. Seja indulgente com ele. Ensina para ele, mostra para ele que ele deve ou não agir assim ou assado, se você tiver certeza da conduta apropriada naquela situação. Caso contrário, só se coloca à disposição para ele chorar no seu ombro, não precisa mais nada além disso. Às vezes só escutar já é uma grande caridade, porque nós estamos tão ocupados ouvindo os nossos próprios pensamentos egocêntricos que nós não escutamos de verdade. Por isso há tanta gente doente que não são ouvidas, que estão gritando em desespero, sozinhas, isoladas do mundo, e ninguém olha para elas. Vamos olhar para esses irmãos que precisam de nós. Vamos estender um tapete vermelho dizendo para eles: estou aqui para você. Porque isso sim vai fazer você fazer uma grande diferença na vida de alguém. O bispo de Nevers, de Bordeaux, disse: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e humildade. E consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios,
mas em se procurar, destacarei o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. No meio de tudo que você vê errado daquele irmão, no meio de tanta corrupção do mundo, de pessoas no poder, corrompidas pelo poder, cometendo atos abomináveis contra outros irmãos, como por exemplo guerras, naquele coração daquele irmão que está fazendo tantas coisas condenáveis, também há amor, porque ele também é filho de Deus, e ali é uma centelha espiritual e um mundo de possibilidades de uma pessoa que em algum momento se descobrirá na sombra, completamente só, precisando de apoio, e a maioria do mundo vai virar as costas para ela, menos aquele que entende o que é indulgência, menos aquele que segue a lição do Cristo, menos aquele que sabe que se ele está arrependido e precisa de apoio, ele entendeu e agora é a hora de eu ajudá-lo a sair daquele abismo de solidão, de sombras e de trevas. Então é importante pensarmos assim. Com isso, vamos fazer nossa oração de encerramento. Pedimos a Deus que nos envolva, agradecemos pelas lições de hoje, que nos fizeram sentir tanto os teus ensinamentos, Senhor. Agradecemos aos amigos de luz por a oportunidade de se unirem a nós, de se conectarem a nós, e que possamos pensar afetuosamente e praticar a indulgência todos os dias da nossa vida. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Agora eu peço para vocês ficarem em oração, para que a gente possa